A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre os nossos corações. A você, meu amigo, a você, meu irmão na fé, você que está aqui pela primeira vez, que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Aqui venho eu, irmão José, mensageiro da Palavra de Deus, com um propósito, por intermédio deste canal de bênção, que é o canal Preparando o Caminho do Senhor Jesus, com o propósito de estar contando e explicando as histórias da Bíblia Sagrada, para que nós venhamos aprender e conhecer cada vez mais. E eu quero dizer uma coisa para você que está ouvindo, que o mais importante aqui é que você venha guardar a palavra no teu coração e que você venha colocá-la em prática. Antes de você curtir, comentar ou compartilhar com outras pessoas, o mais importante é que você venha tomar posse, que você venha guardar no teu coração, pois a palavra do Senhor, ela é saúde para o nosso corpo e ela é vigor para os nossos ossos. E como também diz a palavra do Senhor, que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir falar da palavra de Jesus Cristo. Então, quanto mais eu uso, quanto mais eu absorvo, mais nasce fé dentro de mim. Hoje nós vamos estar contando mais uma história, que vai falar de dois homens que foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. Mas antes de estar contando essa história, quero ler uns versículos, os ensinamentos de Jesus, muito lindo. Jesus, ele, quando exerceu o seu ministério nessa terra, na forma física, Jesus, ele sentava para explicar acerca do reino de Deus, para contar para aquelas pessoas que o ouviam, ensinando elas, e as pessoas sentavam para ouvir. Em nenhum dos ensinamentos de Jesus, ele falou isto aqui, que está em Mateus capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 5. Jesus, ele tinha uma maneira de explicar acerca do reino de Deus, as coisas do reino de Deus, com a facilidade. E as pessoas que estavam à volta, todas estavam ali, aquelas multidões, paravam para ouvir. E Jesus, ele fala isso aqui, em Mateus 7, diz assim: não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgares, sereis julgados, e com a medida que usardes para medir a outros, igualmente medirão a vós. Porque reparas tu o cisco no olho de teu irmão, mas não percebes a viga que está no teu próprio olho? E como podes dizer a teu irmão: permita-me remover o cisco do teu olho, quando há uma viga no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás ver com clareza para tirar o cisco do olho do teu irmão. Olha o que Jesus nos ensina aqui. O Senhor diz: não julgueis, para que não sejais julgados. Nós, como seres humanos, temos este hábito de querer julgar uns aos outros, uns se achando melhores que os outros. E o Senhor diz: não julgueis, porque da mesma maneira que você julga alguém, você também será julgado. E da mesma forma que você mede alguém, você também será medido. E o Senhor, ele diz: por que enxerga o cisco no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu?
É muito fácil olhar os defeitos, as coisas que as pessoas fazem e esquecermos de olhar para nós mesmos, que também somos falhos. E o Senhor nos ensina aqui, hipócrita, porque não tira primeiro a trave que está no teu olho para poder tirar o cisco do olho do teu irmão. É o que Jesus nos ensina. É muito fácil apontar e olhar os defeitos dos outros, julgar se achando melhor que os outros. Isso é muito fácil. E Jesus diz hipócrita. O que é esta palavra hipócrita? É uma pessoa que finge ser alguma coisa que não é. É aquela pessoa que finge ser o que não é. Louvado seja Deus. E em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, a partir do versículo 9, é a parábola que nós vamos estar contando aqui neste dia de hoje. Pois Jesus ele contava muitas parábolas, como eu já expliquei em outros vídeos, que parábola é uma história contada que tem o propósito de nos trazer uma lição moral de vida. Glória a Deus. Jesus contou esta parábola que está em Lucas capítulo 18, a partir do versículo 9 até o 14. Que diz assim: contou também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, achando-se justos e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola no meio das multidões, para as pessoas que confiavam em si mesmos, achando pessoas justas e desprezando os outros. Como diz lá em Provérbios 3, versículo 5 até o 8, diz assim: confia no Senhor de todo o coração e não no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará tuas veredas. Não seja sábio a teus próprios olhos. Teme o Senhor e desvia-te do mal. Isso te trará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus contou esta parábola para essas pessoas que se achavam, confiavam em si mesmos, se achando melhor que os outros. Jesus disse isso aqui no versículo 10, Lucas 18, versículo 10. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. Jesus disse que 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu. O que quer dizer fariseu? Vou explicar para você. Fariseu é aquela pessoa, vou explicar de uma maneira mais detalhada, que seguia uma religião cheio de formalidades, se achando superiores, cheios de santidade, cheio de formalidade, se achando melhores que os outros, fazendo bondades, caridades, uma coisa fingida. Isso era que os fariseus faziam. Eles, como eu deixei aqui uma anotação, é aquele que segue uma religião de uma maneira formalista. Eram pessoas que demonstravam grande santidade. E Jesus ele falava de uma maneira com esses tipos de pessoas, chamando de hipócrita. E Jesus disse que 2 homens, um era fariseu, assim como eu expliquei aqui, fariseu,
pessoas que seguem a religião de uma maneira formalista, se achando grandes em santidades, cheios de santidade. Uma coisa fingida, uma coisa que demonstra por fora algo que não é. E o que é um publicano? Publicano, naquele tempo, os cobradores de impostos. As pessoas não gostavam dele, achavam que eles não eram honestos. As pessoas odiavam os publicanos. E Jesus disse que esses dois homens, um era fariseu e o outro era publicano, eles subiram ao templo para orar. Jesus diz assim no versículo 11, o fariseu de pé orava consigo mesmo: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Olha o que este homem estava falando. Ele disse: ó Senhor, graças eu te dou, olhando para cima, se exaltando e dizendo: ó Senhor, graças te dou, porque não sou como os outros homens, adúlteros. Este homem estava se engrandecendo. Este homem estava se exaltando. Ele dizendo diante do Senhor: graças eu te dou, Senhor, porque não sou como os outros homens, adúlteros. Como diz aqui a palavra do Senhor: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os outros homens, ladrões injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Este homem, este fariseu, ele estava se exaltando diante do Senhor, se vangloriando das coisas que fazia. Tudo que ele estava fazendo, jejuando, dando dízimo, é o que todos, quando reconhecem o Senhor, fazem. Mas aqui este homem, ele estava se vangloriando das coisas que fazia. E Jesus, em outra passagem, falou umas palavras para esse tipo de pessoas que fazem isso. Jesus, ele falou em Mateus, no capítulo 23, e no versículo 23 até o versículo 28. Olha o que Jesus disse: ai de vós, escribas e fariseus. Isso está em Mateus capítulo 23, versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e omitis o que há de mais importante na lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Devias fazer estas coisas sem omitir aquelas. No versículo 25, Jesus ele diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpas o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de roubo e cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que o exterior também fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos e de toda a imundícia. Assim sois vós, por fora pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e maldade. Jesus pegava pesado com estes homens, pois eles, com a sua santidade que eles demonstravam ter e não tinham, eles obrigavam as pessoas a fazer coisas que nem ele mesmo queriam fazer. Era assim que os fariseus faziam, demonstrando tanta santidade que nem tinham. E Jesus chama eles de hipócrita,
porque aparentemente para as pessoas se mostravam belos, mas por dentro cheios de maldade, cheios de cobiça. E Jesus diz: vocês são como sepulcros caiados. E aqui Jesus, contando esta parábola, diz que este homem, este fariseu de pé, ele orava desta forma, se exaltando, se engrandecendo. Pois para se apresentar diante do Senhor, não temos que se exaltar, nem se vangloriar nas coisas que fazemos. Como disse ainda o Senhor em Mateus capítulo 6, Jesus ele ensina profundamente. Em Mateus 6, versículo 2, diz assim: assim quando deres esmola, não façais tocar trombeta diante de ti, a exemplos dos hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Jesus disse que quando você fizer alguma coisa, der alguma esmola, não tocar em trombeta, não ficar anunciando, porque aquilo que a tua mão direita faz, a esquerda não vê. Jesus ele diz no versículo 5, em Mateus 6, versículo 5, e quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Então, quando fizer alguma coisa, não se vanglorie daquilo que está fazendo. Não se exalte, não fique falando para todo mundo aquilo que você está fazendo. Quando der alguma ajuda, quando fizer alguma coisa para a obra de Deus, não se vanglorie. Porque este homem, Jesus disse que ele estava orando de pé e falando desta maneira: ó Senhor, graças eu te dou, porque não sou como os outros, como os adúlteros, como as pessoas que roubam. Eu jejuo, eu dou o dízimo. Então ele estava se engrandecendo diante do Senhor. Agora olha como era que o outro, o publicano, o que as pessoas odiavam, estava orando. No versículo 13, diz assim: mas o publicano, em pé e de longe, nem mesmo levantava os olhos aos céus, mas lamentava-se profundamente, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pois sou um pecador. Glória a Deus. Você vê que enquanto o fariseu se exaltava e fazia comparação, se achando melhor que os outros, inclusive este publicano, enquanto o fariseu se exaltava na sua oração que fazia, o publicano, ele reconhecia suas falhas, ele reconhecia que era um pecador e dizia ao Senhor no seu íntimo: tenha misericórdia de mim. Ele nem ousava em olhar para os céus, para o alto, mas ele se lamentava: Senhor, tenha misericórdia de mim, pois sou um pecador. Ou seja, estava se humilhando diante do Senhor. Como diz lá em 1 Pedro, no capítulo 5 e no versículo 6, sendo assim, humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo certo. Glória a Deus. Humilhai-vos para que o Senhor, no tempo certo, vos exalte. E Jesus ainda continua a falar aqui no versículo 14. Jesus ele diz: digo-vos que este, o publicano, desceu justificado para casa e não o outro.
Pois todo o que se exaltar será humilhado, mas o que se humilhar será exaltado. Olha o que Jesus nos ensina, que aquele que se exaltar, ele será humilhado, mas aquele que se humilhar, este será exaltado. E Jesus disse que o publicano, aquele que se humilhou, ele saiu dali justificado e não o outro. Glória a Deus, aleluia. Com esta palavra, nós entendemos algo muito poderoso, para que nós não venhamos se achar melhores que ninguém, para que nós não venhamos se exaltar, achando superiores a outras pessoas, mas sim, para que tudo aquilo que nós fazemos de todo o coração, fazermos sem esperar receber nada em troca, sem se vangloriar das coisas que fazemos. Pois você vê que o publicano, ele não fazia comparação com outras pessoas, mas ele reconhecia as suas falhas, dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim, pois eu sou um pecador. Então você que está ouvindo esta palavra, não se ache maior ou melhor que o teu irmão. Não se vanglorie das coisas que você faz, pois este que se vangloriou, se exaltou, ele não arrumou nada diante do Senhor. Pois aquele que se humilhou, ele foi justificado. Aquele que se humilhou, então humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que no momento exato ele vos exalte. Pois todo aquele que se exaltar, este será humilhado, mas aquele que se humilhar, este será exaltado. Então não julgue as pessoas, não se ache melhor do que ninguém, muito pelo contrário, se humilhe diante da presença do Senhor, e Ele te exaltará, é o que diz a palavra do Senhor. E assim eu deixo essa palavra de hoje nos nossos corações. Espero que você tenha entendido, e eu creio que sim, pois a palavra do Senhor, ela é poderosa, ela é vida. Então eu agradeço a Deus por esta oportunidade. Que Deus abençoe você, a sua casa e toda a sua parentela. Em nome de Jesus, assim eu deixo essa palavra neste dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor